Boa! Se você chegou até aqui, é porque você se interessou por esse conteúdo. Eu sou o Cláudio Raiscas e vou te mostrar algumas das minhas configurações na câmera Pocket Cinema Câmera 4K da marca Blackmagic. Segue aí! É isso aí, pessoal. Hoje nós estamos aqui com a Pocket Cinema Câmera 4K. Nome pequeno, né? Pocket Cinema Câmera 4K. O pessoal até brinca na gringa aí, que é um nome gigantesco, que é até chato de ficar repetindo. Então, a partir de agora, nós vamos falar só BM, só pra gente saber que é a câmera em questão. Então é o seguinte, essa câmera tem ficado muito popular e muita gente tem usado para live, para produções. É uma câmera muito legal que dispensa apresentações. Nós não vamos falar dela, dos features dela, dos specs dela, não é essa a ideia não. Quero falar um pouco das configurações. Então aqui de cara já mostro para vocês que eu tô com SSD, tá? Então o que eu mais tenho usado é um SSD da Samsung, o T5. Tem até vídeo dele, eu vou colocar aqui no card. Tem até vídeo dele para você assistir para conhecer um pouco mais desse SSD, caso você não utilize. Temos outras maneiras também de alimentar a mídia dessa câmera, que seria via SD, etc. Mas não é o caso, nós não vamos falar disso aqui. Então o que eu quero passar para vocês é uma rápida introdução, um rápido overview sobre o menu e falando por que eu uso isso, por que eu uso aquilo, e bem interessante, tá? Então vamos entrar aqui no menu da câmera, você vai estar olhando junto aí. A primeira opção que a gente vê no menu da câmera é a opção de recorder. Aqui a minha câmera está em inglês, eu uso umas coisas todas em inglês, mas se você tiver com a câmera em português e quiser fazer igual, a posição dos botões sempre são as mesmas. Então é o seguinte, a primeira aba que nós vamos falar aqui é a aba recorder, que é uma da principal aba da câmera. Então já vamos direto ao ponto, já vou mostrar aqui o que eu acho legal, tá? Essa câmera ela grava em dois codecs diferentes, Blackmagic RAW e ProRes, tá? Os dois muito bons, os dois incríveis. Eu pessoalmente tenho usado muito Blackmagic RAW, o B-RAW. Tenho usado muito mesmo, mas já usei bastante ProRes, é um codec incrível, qualidade incrível. Então vamos falar primeiro do ProRes, o que eu já usei e o que eu gosto de usar. Então é o seguinte, no ProRes, se você quer um arquivo leve, um arquivo rápido, para você entregar, para não ocupar muito espaço, para não ocupar muita mídia, que essa é a dúvida da galera, nossa, eu tenho muita mídia, ocupa muita mídia, quem tem Blackmagic tem que ter muito cartão. Meu, seguinte, você grava em ProRes Proxy. Acabou o problema, não vai ser muito mais pesado do que a Sony, do que a Canon. Falo pesado com relação a arquivo, com relação a tamanho de arquivo, porque nós vamos falar já com relação ao processamento, que você vai entender um pouco melhor. Então as opções que nós temos aqui é o Proxy, o LT422, o HQ, gradativamente nessa sequência, da pior para melhor qualidade. Uma coisa legal é o seguinte, que além de você poder gravar isso, você pode gravar em alguns formatos diferentes. E aqui no ProRes, você pode gravar tanto em 4K Ultra HD, que é aquele que tem a tela cheia, grande, que a maioria das televisões hoje em dia 4K fornece para você, é o 4K Ultra HD, que é o 3840 por 2160. E tem também a opção aqui de você gravar em 4K DCI. O que é o 4K DCI? É todo o sensor da câmera sendo gravado, sendo utilizado. Então você ganha uma margenzinha lateral, você ganha um pouquinho de informação extra. Então se você quiser fazer uma coisa mais wide, uma imagem um pouco maior, você tem essa opção e é incrível, vale muito a pena. E você pode gravar também em HD, que é o 1920 por 1080, que para muita gente já é o suficiente. Eu, como disse para vocês, eu tenho gravado em Blackmagic RAW, o B-RAW, 12:1, 8:1, até 5:1. Acima disso eu não tenho utilizado muito, porque realmente o arquivo fica muito grande. 8:1, 5:1 já é um arquivo bem grande. O 12:1 já é um arquivo legal, perto do ProRes LT, ProRes Proxy, e a qualidade dele é incrível. O legal de você utilizar o Blackmagic RAW, que tanto no DaVinci como no Premiere, com ressalvas no Premiere, porque Premiere vive dando pau, vive travando,
você consegue mudar as configurações da sua gravação. Que tipo de configuração você consegue mudar quando está em RAW? Você consegue mudar a ISO, a faixa de ISO que você tá. Porque essa câmera, eu falei que não ia falar de specs, mas vou falar alguns specs rápido aqui. Essa câmera, ela tem 2 ISOs nativos. O primeiro ISO nativo é o ISO 400 e o segundo ISO nativo dela é o ISO 3200. Então é o seguinte, ele divide em 2 faixas de ISO, uma utilizando o primeiro ISO e outra utilizando o segundo ISO. Então é o seguinte, a primeira faixa de ISO é de 100 a 1000. Então o ISO de 100 a 1000 vai estar utilizando o sensor do ISO 400. E a segunda faixa do ISO é de 1250 a 256.000. Claro que não é utilizável. A gente já ouviu falar, quem conhece a câmera sabe que a gente não pode subir tanto ISO como uma série alfa da Sony, etc. Mas isso não vem ao caso, isso é outra questão. Então nós trabalhamos com 2 faixas de ISO. E quando você grava em arquivo em RAW, você tem a opção de utilizar essas faixas e consegue alterar. Então, exemplo, eu gravei em 100 de ISO, eu consigo aumentar até 1000 na minha pós, como se eu estivesse alterando na câmera, sem perder qualidade. Olha que incrível isso, sem perder qualidade. Porque o arquivo Blackmagic RAW, o arquivo RAW, ele grava uma gama de informação, ele grava um arquivo completo de informações para você poder alterar na pós. ISO, branco e informação de cor pra caramba. Então, isso você consegue mudar na pós à vontade. Então já é uma ferramenta que te ajuda bastante. Se caso acontecer alguma coisinha errada no momento, caso a sua luz não esteja tão legal, você consegue corrigir ali. Então eu só tenho gravado assim, tenho achado muito legal isso. E tenho gravado, como eu disse, de 12:1 até 5:1. E o legal é o que você está vendo aqui no menu, que quando você está utilizando o Blackmagic RAW, ele te dá outras opções de gravação. E aí que é o X da questão, que você consegue utilizar o 4K Ultra HD, 4K 241, que é um 4K bem mais wide. Você consegue utilizar o 4K DCI, que é aquele com a tela cheia, igual eu disse para vocês, e você consegue utilizar o 2.8 anamórfico. Então se você estiver utilizando uma lente anamórfica, com aqueles flares bonitos, vou colocar até uns flares aqui para você ver, aquele coisa de filme científico, de coisas da tecnologia, você consegue fazer a conversão, você consegue utilizar o arquivo certo com essa câmera e com o Blackmagic RAW, só com o Blackmagic RAW, certo? No próximo frame da aba Recorder tem a opção de Dynamic Range. Isso é uma coisa que eu não vou nem comentar muito, só vou falar, faça isso, tá? Seguinte, tem 3 possibilidades: vídeo, extended vídeo e filme. Utilize filme, porque você tem toda a gama, é como se fosse um log um pouco melhorado, que você consegue colorir na pós sem dor de cabeça. Com a ressalva, se você precisar de uma coisa muito rápida para você poder utilizar, talvez o Extended Video te ajude. Vídeo eu nunca usei, o Extended Video talvez usei uma vez, mas não usei mais. Então, esquece isso, tá? Nem utiliza, nem mexe nisso. Nem pensa nisso. Uma outra informação que eu quero falar dessa tela também, que eu acho super importante, que eu deixo sempre ativo, é a opção de Stop Hack If Card Drops Frame. O que é isso? É para parar de gravar caso comece a dropar frame, o seu cartão, caso a velocidade dele não esteja compatível com a velocidade de gravação, e para não ficar zoando o seu arquivo, ele para a gravação. Então essa é a melhor coisa, porque você vai saber que tem coisa errada. Então é aquilo lá, Stop Hack If Card Drops Frame. Simples assim, você deixa ativo e acabou o problema. No terceiro frame da aba Record, tem a opção de Time-Lapse, então é só você ativar o Time-Lapse, apertar gravar, você escolhe quantos frames por segundo e grava, sem problema nenhum. Tem a opção aqui de Tail Sharp, eu sempre deixo desativado, porque assim, qualquer tipo de Sharp que tiver da câmera não é legal, isso em qualquer câmera. Qualquer câmera que você pegar, a primeira coisa que você faz, você tira todo o Sharp e depois coloca o Sharp na pós. Isso é o mais importante, que vai te trazer qualidade. Os processadores das câmeras não têm capacidade para processar a imagem e criar um Sharp legal. E geralmente acaba estragando a imagem. Então a gente costuma tirar esse Sharp ou desativar, igual aqui no caso, desativar o Sharp, para você não ter problema e poder adicionar seu Sharp na pós o quanto você quiser de Sharp.
Já dou uma dica pra galera aí, não exagera, tá? A galera gosta de exagerar no Sharp. Acha que nitidez, nossa, minha imagem tá ultra nítida e é bonito. Não, calma galera, devagar, tá bom? E depois tem aqui, ó, aplicar o LUT no arquivo. Apply LUT in File. O que isso faz? Eu vou mostrar pra vocês que tem a parte de LUTs, que você consegue adicionar um LUTs na sua imagem. É um preset de cor que você já consegue aplicar nessa imagem e já gravar pronto a imagem, mesmo estando em log. Então você não grava o log, você grava a imagem retratada e já vem aquela imagem linda com a qualidade top. Isso é uma coisa legal que você pode pensar, depende da sua produção, depende da velocidade que você tem, você grava assim. Agora nós vamos para a aba do monitor. Como é que funciona essa aba? Nós temos 3 opções, LCD, HDMI e both, os dois. Então tudo que eu quiser que mostre no meu LCD, é só eu ativar aqui. Tudo que eu quiser que mostre no meu HDMI, é só eu ativar aqui também. O que eu faço? Eu deixo a opção de LUT ativado, Focus Assist e Grid. O resto eu deixo tudo desativado, porém eu vou mostrar para vocês, que inclusive tem a ver com foco, tem a ver até com o LUT, eu deixo um botão customizado aqui em cima da câmera para poder ativar e desativar quando eu quiser. Isso no LCD. No HDMI eu coloco o que eu quiser. No caso, se eu estiver enviando uma imagem para uma live, eu vou na segunda aba do LCD, tem a opção de status, que é as informações de gravação, etc. Eu deixo ativado, o resto eu não mexo, tá? No HDMI eu ativo o que for necessário caso eu esteja usando o cabo HDMI. Caso eu não esteja usando o cabo HDMI, eu nem mexo nisso, tá? Então, mas caso eu esteja enviando para uma live, tem a opção aqui Clean Feed. O que é isso? Que é que vai enviar para você a tela limpa, sem nada, sem correr risco, que eu já vi em live, a galera deixar o focus peak e aparecer aquele negocinho vermelhinho onde está focado, e aparecer a zebra, coisa assim. Então isso não é legal. Então tem a opção Clean Feed. Mas quando eu estou utilizando um monitor aqui em cima da câmera para referência para mim ou mandando para o diretor, aí eu já posso escolher algumas funções. O que eu quero que apareça para mim ou não. Normalmente eu coloco o foco e coloco o grid. Uma das principais coisas. O LUT, depende do que eu estou fazendo, se vale a pena eu colocar não. E na função Status Display, que tem na segundo frame dessa mesma aba, eu deixo como Cinematography. Se eu colocar na opção Director, é para ter as informações para o diretor, se for mandar para o diretor, para saber quem está gravando, quantos frames está, qual é a câmera. É uma função legal também. Mas geralmente ele é Cinematography, deixo Status Test, também deixo ativo, para que quando eu quero enviar para o diretor e eu quero que ele acompanhe comigo. Ó, eu dei REC aqui, vai aparecer para ele que eu dei REC lá também, tá bom? E a opção Both é que você vai conseguir deixar nas duas opções, como o nível de foco, qual nível de foco você quer, a cor do foco. Então a minha tá aqui assim, do Both. O grid tá 2,35, o grid opacity, que é quanto que aparece o grid de 50%, a cor do Focus Peak eu coloquei colorida, você pode ver embaixo que está em vermelho. A zebra, caso eu ative a zebra, está 90%. E a intensidade do Focus Peak eu deixei médio, tá? Na segunda aba tem aqui falando o que mais eu quero colocar. Eu quero colocar o Lower Thirds, então são as linhas na minha imagem, que eu estou colocando aqui para você ver. Também o horizonte, o que é? Para saber se a câmera está balanceada, se eu não estou com ela com o eixo torto ou com o eixo reto, tá bom? E ali é legal o seguinte, uma coisa muito legal nessa aba do Both é o seguinte, tem a opção aqui, ó, 1.33 vezes Anamorphic Squeeze. O que é isso? Isso é quando você está gravando com a lente anamórfica, você consegue apertar isso e ele já te dá a imagem perfeita como vai ficar na sua pós. Depois você vai ter que dar aquela puxadinha para a imagem ficar anamórfica de verdade. Então isso já é um plus que você tem a opção aqui. Tá, galera, isso é menu de câmera de cinema, tá? Isso não tem na minha Sony. Isso não tem na minha Canon. Não tem mesmo. Porque isso são configurações, isso são padrão de câmera de cinema. Agora vamos para a aba áudio. Na aba áudio, eu costumo deixar de acordo com o microfone que eu estou usando. Se eu não estou usando nenhum microfone, a configuração que eu deixo, tanto no canal 1 como no canal 2,
Porque essa câmera, ela trabalha como se tivesse 2 canais, porque ela tem a captação estéreo, tá? Então no canal 1 e no canal 2 eu deixo o câmera mono, que é que ele vai pegar o microfone da câmera, o áudio da câmera em mono, porque eu não preciso de áudio estéreo, ele vai pegar os 2 microfones da câmera e vai adicionar no arquivo com áudio, certo? Embaixo você tem a opção de ganho, tá, dos 2 canais. Quando você está configurado assim, quando você mexe em um, mexe nos 2. Caso você utilize a entrada de microfone P2 ou o XLR, é só você ir na opção XLR Mic, que vai ser a opção XLR Mic, ou você vai no 3.5mm, você coloca também mono, que você vai ter o áudio mono dos 2 lados. Caso você queira um áudio estéreo, só você colocar a opção estéreo, o L e o R, e o seu áudio vai estar balanceado. Eu não aconselho, não tem necessidade. No segundo frame da aba áudio, temos algumas informações legais. Quando você utiliza o headset da câmera, você consegue escolher o volume e consegue escolher também o volume do alto-falante da câmera. Porque ela tem um alto-falantezinho para você poder ouvir, caso você queira ouvir o que você gravou. E tem a opção embaixo, Phantom Power. Isso é muito legal para quem está acostumado já a gravar áudio com microfone boom e alguns microfones mais específicos, sabem que esse microfone necessita de energia para funcionar. E o Phantom Power é exatamente isso. Ele envia pelo sinal do cabo, ele envia um sinal de energia para poder fazer que esse microfone funcione. Então, algumas câmeras não têm essa função, a maioria não tem essa função, e você tem que colocar as pilhas no microfone ou tem que passar por algum lugar para energizar esse microfone. Embaixo também tem os tipos de gravação, se é menos 20 dB ou menos 18. Eu sempre deixo no menos 20 e tá tudo certo. Agora nós vamos para a aba Setup. Já de cara na aba Setup, no primeiro frame, o que eu vou te falar, o que eu uso é o Shutter Speed. Eu não uso o Shutter Angle. Por quê? Porque é mais fácil e é mais comum pra gente que veio da DSLR utilizar o Shutter Speed, que é aquela regrinha lá que a gente utiliza. Se eu tô gravando em 24 frames, eu vou dobrar e vou colocar 1/48 da minha velocidade do shutter. Claro que dá pra quem conhecer um pouco, sabe o Shutter Angle, como funciona, é só você colocar lá 180 graus e assim você consegue ajustar como você quiser. Mas é meio padrão, eu aconselho que se você vem da DSLR, utilizar o Shutter Angle. No segundo frame é aí que começa a ficar legal o negócio, porque é onde você consegue começar a customizar os botões da câmera. Aqui em cima da câmera nós temos 3 botõezinhos escrito Function em cima. Então são os botões que podem ser customizados. O meu primeiro botão, o F1, eu utilizo com False Color. O segundo botão eu utilizo com Display LUT e o terceiro botão eu utilizo com Frame Guides. Então qual que é a ideia? Isso, deixando bem claro, no LCD, porque tem a opção também de configurar no HDMI, se eu vou mandar para o HDMI alguma coisa ou não. Eu só mando para o HDMI o LUT, tá? Na opção 2, você pode ver aqui que ele está selecionado tanto no LCD como no HDMI. Então o único que eu mando pro HDMI é o LUT, o resto eu deixo tudo na minha câmera. Por quê? Que nem eu comentei antes, quando eu uso um monitor aqui em cima, de referência para mim, o que eu consigo fazer? Eu consigo, com o botão de ativar e desativar, consigo ativar o False Color na minha tela de baixo e deixar a imagem limpa na tela de cima. Então eu consigo dar uma olhada na tela de baixo para ver como é que está a exposição, se está estourando em algum lugar, para ver como é que está a pele, se a pele está certinha. E em cima eu tenho a imagem para fazer o melhor frame e escolher o melhor take, tá bom? Aqui tem a opção também, o Function to Behave As. O que é isso? Se você utilizar a opção Preset, você consegue mudar um pouco esses sets ou a opção Toggle. Eu uso a opção Toggle. No terceiro frame dessa aba, tem aqui a opção Tally Light LED. Eu deixo isso sempre ativo. O que é? É essa luzinha que fica vermelhinha. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Ficou vermelhinho, apagou. Ficou vermelho, apagou. O que é isso? Isso é quando você dá REC, ela fica vermelhinha para informar que está gravando. Ou também, se você utiliza para fazer stream, fazer suas lives, a ATEM-Mini Pro, tanto a Pro como a Pro ISO, isso aqui vai informar se essa câmera está no ar ou não. Então ela fica vermelha ou fica verde. Verde quando está no preview e vermelha quando está no ar, tá bom? Aí aqui tem a opção de a LED, eu coloco a luminosidade do LED eu coloco no médio,
Playback eu coloco todos os clips que eu posso escolher, o software é a versão do software e o hardware é a versão do hardware. No quarto frame vai ter a opção Bluetooth, que é a opção que você pode deixar ativo para conectar algum dispositivo ou até mesmo celular para você configurar a câmera, para você dar REC, etc. Eu deixo ativo porque se eu precisar, a câmera está presa em algum lugar e eu quiser dar REC, eu consigo. Caso você queira apagar todos os dispositivos conectados, você aperta o Clean All. No quinto frame da aba Setup, nós temos simplesmente um botão para resetar a câmera. Esse Remap Pixel é o seguinte, caso apareça algum pixel que você vê que está com cor diferente ou ele está apagado, você pode apertar aqui para talvez ele dar uma alterada no pixel, ele meio que tentar recompor aquele pixel, restaurar aquele pixel, ou mesmo só calibrar aquele pixel, que é a verdade, e ele volta a sua imagem normal. Às vezes resolve, tá? Então se você tiver com um pixel na sua câmera aí que ele tiver apagado ou tiver com outra cor, vale a pena você clicar aqui no Remap Pixel. E tem a opção também para calibrar o sensor da câmera, também de tempo em tempo se você quiser fazer isso, não faz mal, tá? Depois a próxima aba é a aba Preset. Eu criei aqui um preset Haskell, então é o seguinte, tudo que eu deixei configurado já está nesse preset Haskell. Só apertar aqui o maisinho, escrever o nome, salvar, que esse preset está feito. Então se alguém mexer na minha câmera, eu só venho aqui e aperto de volta a preset Haskell, ela volta tudo como eu deixei. E a última aba é a aba LUT. Isso é uma coisa bem legal pelo seguinte, a Blackmagic deixa você adicionar alguns LUTs na sua câmera para você poder ver, como eu já falei, para você poder ter noção de como vai ser sua imagem final ou até adicionar na gravação, como nós já passamos por lá. E aqui é o seguinte, o mais legal não é só utilizar os LUTs deles que já vem. Legal que você pode adicionar um LUT, como você está vendo aí, tem já um Haskell LUT, que é um LUT que eu criei para mim, que eu uso para fazer minhas lives e até algumas gravações, quando eu quero fazer uma coisa mais rápida, de vez de usar aquele standard video ou usar o vídeo, eu uso o LUT e tá tudo certinho e fica bem melhor. Por quê? Porque tá no meu estilo, na minha forma de visualizar o mundo, na forma que eu acho legal, a qualidade de cor, a saturação, o contraste. Então eu gostei bastante do resultado e uso o tempo inteiro. E também tem algumas outras opções que você pode usar aqui de LUT, que vem da câmera, é só você clicar no LUT e apertar o checkzinho aqui que ele vai aplicar o LUT que você queira. Uma coisa legal que eu aprendi há tempo atrás é o seguinte, para colocar o LUT na câmera, isso eu já sabia, você coloca ou o cabo USB-C, envia para a câmera, você coloca um SD, ou pelo SSD você coloca o arquivo aqui, manda buscar o LUT e acha o LUT. Perfeito. Você aperta aqui a setinha para cada lado, aperta importar LUT, ele vai localizar o LUT na sua mídia e vai importar para a máquina. Tranquilo, para a câmera. E uma informação importante com relação à criação de LUT é a seguinte. Eu fui tentar criar o LUT no Premiere, não funcionou. Eu criei o LUT, exportei, porém não importou para cá. Pelo DaVinci, perfeito. Você cria lá o S-Curve, contraste, puxa como você quiser, importa aqui e funciona. Agora voltando à informação do LUT que eu falei que também era legal passar, é o seguinte. Então eu importei com SSD e eu descobri há um tempo atrás que é o seguinte. Caso eu queira passar o LUT dessa câmera para outra câmera, mas eu não tenho o arquivinho, eu consigo com SSD, entro no LUT, mesma coisa, a setinha para um lado para o outro e tem a opção exportar LUT. Eu aperto a opção exportar LUT e eu consigo enviar para o cartão. E do cartão do SSD, eu consigo jogar para outra câmera e consigo distribuir para quem eu quiser. Então se você quiser, se descobrir um LUT legal de um amigo aí e ele não quiser te dar, pega a câmera dele escondido, pá, e copia o LUT dele sem saber. Brincadeira, faz isso não. Isso é crime, é roubo. LUT a galera vende cara, hein? Vou vender meus LUT também. Não, não vou vender não. Vou vender LUT não. Então pessoal, as informações são essas do menu. Tá? Para gravação eu uso 24 frames, com produções, etc. Depende, se eu quiser puxar um pouquinho, quiser mudar um pouquinho o aspecto ali, eu coloco 2398, mas normalmente 24 mesmo, para poder já jogar o shutter para 1.48. Quando vai fazer live, eu uso 2997, porque o stream é 30 frames por segundo, tá? ISO e abertura a gente vai analisando conforme a gente quer. Uma informação legal é o seguinte, que aqui na frente da câmera temos 3 botões e o mais utilizado, o que eu mais gosto de usar, o que eu mais preciso, é o botão aqui do White Balance, tá? Onde você consegue configurar seu White Balance,
consegue também bater o branco. Isso é uma coisa muito importante. Sempre que você for fazer uma gravação, bata o branco, garanta que seu branco esteja correto para não ter problema depois. Lembrando que se você estiver gravando em RAW, você consegue ajustar depois. Mas é muito importante você gravar sempre com o máximo de qualidade, o máximo de perfeição, tendo um arquivo perfeito para depois na pós, caso você queira fazer alguma coisa, são poucas correções que você precisa. Aê, chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado para você que chegou até aqui. E agora é aquela hora de você deixar seu comentário, falar o que achou dessas configurações, falar se você usa alguma configuração diferente e já te peço um favor, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e o mais importante, compartilhar com aquele amigo filmmaker que gosta do audiovisual e quer aprender coisas novas, tá ok? Valeu!